E foi lá, Bitcoin fechou acima dos 109.200, região importantíssima que havíamos mencionado no vídeo de ontem, e sim, ainda há esperança. Será que é realmente o último pullback para poder a gente sair naquele lucro maravilhoso que a gente gostaria? Então vamos embora aqui analisar, dar uma olhada, mas eu estou muito contente porque o Bitcoin fez exatamente o que ontem nós projetamos como alternativa 1, caso ele entrasse na região dos 107.800 e fechasse acima dos 109.200. Ele ainda bateu 111, mas a gente vai dar uma olhada, vamos analisar e ver exatamente o que poderemos esperar nos próximos dias aí no Bitcoin, ok? Já está inscrito? Cara, muito obrigado às mais de acho que 150 pessoas que entraram aí no final de semana no nosso canal, rumo aos 86 mil inscritos, e só depende de você estar aí inscrito no nosso canal. E lembrando que no final do vídeo tem o giveaway que eu prometi lá para a galera do Investimento Sem Caô e dos membros do canal, tá bom? Então vamos lá para a gente começar o nosso vidinho aí imediatamente. Então vamos lá. Ontem nós havíamos mencionado aqui, eu estou no gráfico diário, a importante decisão ou movimento do Bitcoin, que era dormir acima dos 109.200. Quando fizemos o vídeo, ele estava aqui beirando os 107 mil e pouco, e ele realmente entrou e dormiu acima dessa região. Até havia mencionado aqui no gráfico de 3 dias a importância dele fechar acima desse valor, e realmente os touros conseguiram o primeiro degrau que nós necessitamos em busca do próximo alvo, que é os 113.300 dólares aí. Nós temos nos gráficos de liquidação do mercado a liquidez sendo varrida pouco a pouco em busca da região principal, que seria esses 113 mil dólares aí, ok? A gente pode ver aqui, deixa eu jogar aqui no 24 horas, que a liquidação está sendo pouco a pouco varrida. Ela está atualmente nos 112, 195, mas no semanal, que é o que eu quero mais observar, que é onde o Bitcoin poderá ir varrer esta semana, a maioria está aqui concentrada nos 113.700 dólares, né? É a maior liquidação, ou seja, a maior liquidez atualmente no momento. Exatamente, muito próximo aqui dos 113.300 que a gente marcou essa nossa linha verde aqui, ok? Então vamos lá. Inclusive, desculpa aí, o vídeo passado estava desconfigurado aqui, e ao invés de estar pegando aqui o áudio do nosso microfone aqui, estava pegando o áudio da webcam. Não era nem da câmera principal, era da webcam. E com isso acabou ficando ruim. Como eu não edito os vídeos, eu simplesmente gravo e posto. Desculpa aí a galera que teve dificuldade, mas eu tenho certeza que hoje o áudio já está muito melhor, ok? Então vamos lá, simbora aqui. Diante disso, quais são os caminhos agora que o Bitcoin tem que percorrer até o 24 de novembro, que é, para mim, o momento que já não teremos mais possibilidade de topo. Enquanto o Bitcoin estiver em busca dos 113.300 aqui e já não voltar mais para a região deste nosso retângulo aqui, Sandro, mas ele ainda pode voltar para esse retângulo, porque no gap da CME ele ainda ficou devendo um fechamento aqui do gap, né? Deixa eu verificar aqui se a gente ficou devendo algo de fechamento. Não, para mim ele fechou tudo aqui, ó. Para mim ele fechou todo o gap que ele tinha deixado principal, que era nessa região aqui. E você pode até dizer que faltou esse gapzinho aqui fechar, ó. Ó, esse gap aqui.
Nós temos gaps mais abaixo, né? 91 aqui, temos esse outro gap nos 92 que ele não chegou a fechar aqui nessa região. Mas esse gap aqui, mas ele fechou em outra região, então não vejo nenhum gap agora aberto que o Bitcoin não tenha fechado aí nos últimos dias. Então, para mim, estamos tranquilos e se o Bitcoin cair abaixo do nosso retângulo aqui novamente, ou seja, abaixo dos 107.800, para mim a coisa já miou e a gente já não tem mais o que fazer. Uma inscrita até perguntou sobre o que eram essas ordens de stop que nós havíamos mencionado e eu vou mostrar a vocês então o que é essa ordem de stop para essa inscrita poder entender e claro você tomar. Eu estou vendo só se registra aqui, se conecta aqui para gente. Ok. Vamos ver se dá para fazer. Não tá. Eu estou na BingX aqui, não tá. Eu não estou conectado, mas eu quero ver se dá para fazer. Entenda quando eu falo que é subindo a ordem de stop. Você vem em qualquer exchange, você tem a parte spot aqui, onde você compra e vende criptomoedas. Então você vem em vender aqui nessa coisinha. Inclusive lá no Imersão Cripto a gente tem uma aula específica sobre isso. E aí você decide aqui o seu preço aqui, 110.968 é o preço que está agora. E a gente tem então aqui uma região de saída. Qual é a região de saída que eu mencionei? Essa região dos 107.500. Para mim, se ele perder essa região, que é aqui nesta linha que nós temos aqui, praticamente para mim já azedou o nosso caldo e a gente tem que cair fora. Como eu garanto, eu venho aqui no TPSL, coloco TPSL, que é vender ordem stop. E aí eu coloco aqui a ordem, o preço da ordem aqui, vamos dizer que eu quero que seja vendido a 107 mil, então eu tenho que vir e colocar aqui 107.500. O preço da ativação é o preço que a minha ordem vai ao mercado, eu coloco 107.800, por exemplo, e o valor de Bitcoin que eu quero vender, e registro. Quando o Bitcoin cair a 107.800, a minha ordem de 107.500 vai para o mercado. Aí vamos dizer que o Bitcoin subiu, já está em 113.200. Aí eu venho no gráfico e olho aqui e vejo que o Bitcoin já está nessa região. Aí eu já puxo a minha ordem para 109.200. Então eu volto lá, elimino aquela ordem e coloco aqui. Preço de ordem 109.200. Preço de ativação, sei lá, 109.500. Bateu 109.500, a minha ordem de 109.200 vai para o book de oferta. O que significa que, caso o mercado venha reverter e realmente entrar em bear market, a minha ordem vai ser realizada de venda e eu vou colocar, quanto mais eu subir a minha ordem, mais lucro eu vou colocar no bolso, ok? Só para explicar para essa inscrita que solicitou informação sobre isso. Então, diante disso, a gente tem aí algumas criptos performando super bem, né? Recuperando super bem. Temos uma Chainlink que recuperou bonito a zona que estávamos com bastante cuidado aqui. Esse vídeo eu fiz para membros mostrando essas zonas de oportunidade de visualização e de compra na Link, e ela foi lá, deu oportunidade de compra, quem comprou se deu bem e consequentemente já está ganhando dinheiro com isso. Inclusive eu usei essa estratégia de compra aqui na Aave, aonde eu comprei, coloquei link e pedi dólar emprestado. Então eu pedi metade, né? Metade. Hoje eu já tenho 5.500 dividido por 2, 2.750. Só que eu tenho que pagar 2.481.
Então já estou num lucro de 269 dólares aí. E esses dólares, se eu comprar Chainlink, aí é que o meu aumento seria muito maior. Então esse é um tipo de estratégia que também a gente vai tá preparando as aulas lá do Imersão Cripto dessa estratégia dentro da Aave aí também, ok? Então, diante disso, o que é que eu enxergo agora no mercado, no Bitcoin? Os touros, ele tem, primeiro, se manteve acima desta LTA de suporte, nos 103 mil. Se voltar abaixo dos 107.500, para mim já azedou o caldo, ok? Já azedou o caldo. E para poder termos uma tranquilidade de que realmente ele voltou ao mercado, ele tem que estar aqui acima dos 115.900. Praticamente aqui, essa região dos 115.800 que está em roxo aqui que eu marquei, ok? Então, você já sabe qual é a minha posição. Não precisa perguntar quando eu vou sair, quando eu vou vender, quando eu vou. Para mim, estamos tendo a oportunidade da última alta, do último respiro de alta, que pode ser uma alta com renovação de topo histórico no Bitcoin, ou poderá ser uma alta de pullback para que você possa sair com um pouco mais de lucro do que o preço que está agora. Para isso, os touros têm que vencer essa briga com os ursos. Na minha visão, baixou, caiu de 107.800, para mim já azedou o caldo, eu já vou, programar a minha estratégia focando em um bear market. 2. Rompeu os 115.800, sim, já não é pullback, já temos sim uma grande possibilidade de seguir em alta em busca de um novo topo histórico. Então é necessário que ele venha, vou pegar até o marcador, é necessário que ele siga em direção ao rompimento desta região aqui. Se ele romper, temos chance de alta. Se ele fracassar no rompimento da 113 ou até no rompimento da 115.800 e ele fracassar e perder novamente isso aqui, para mim já azedou o caldo, eu já posso dizer, na minha visão, que já entramos em reversão de tendência, ok? Temos um gráfico aqui que eu sempre gosto de usar para avaliar a possibilidade de reversão de tendência de longo prazo, que é o nosso Gaussian Channel, ok? Inclusive, temos lá no Imersão Cripto aula, não só feita por nós, mas também feita pelo João Crypto Campus sobre o Gaussian Channel aqui, ok? Então, o Gaussian Channel aqui, nós temos ele, né? Não entramos em reversão ainda, ok? Não entramos. Olha o momento da reversão aqui no ciclo passado do Gaussian Channel. É quando mudou para vermelho? Não. É quando entrou para dentro desta primeira LTA de suporte, rejeitou, ó. Olha aqui, ó. Ele entra para essa região, faz um reteste e rejeita. Esse é o movimento. Ele entra para a região, faz o reteste e rejeita e vem buscar a região do meio. Então, isso é o que temos que ficar de olho agora, no caso, utilizando o nosso Gaussian Channel aqui para o final de ciclo, ok? Olha só onde está a linha do Gaussian Channel aqui, ó. Olha só onde está a linha dele aqui, ó, ainda, ó. Ó, a linha dele está mais ou menos aqui na região dos 104 mil dólares. Então, o Bitcoin ainda não voltou para dentro dele, né? O Bitcoin não fez aquela, caiu para dentro, retestou a linha e foi buscar a linha de meio aqui. Ele não fez isso. Então, enquanto ele não perder esta linha daqui, ok? Ainda estamos safe para o bull market, ok? Ainda estamos safe para a finalização de alta do bull market. Então, fica de olho em todas essas regiões que eu tenho
apresentado aí para vocês. Toquezinho rápido. Cara, me pediram aí para estar trazendo mais informação sobre a TOB. Então fica de olho, nós estamos farmando muito bem a TOB aqui, ok? Mas ainda não estamos em uma posição no ranking como eu quero, estou no 57, eu quero acelerar para ver se eu consigo ficar no top 10 aqui da TOB, mas estamos acelerando para isso aí. Então, vou deixar todos esses links de tudo que eu estou falando, tá tudo na descrição aí para que você entre no link correto, ok? Então, a TOB está pagando 21% de ganho em cima das suas Solanas e eu ainda estou usando aqui a Meteora para farmar mais tokens TOB com a pool de TOB ou de Gensol com Sol. Então eu estou altamente seguro utilizando essa plataforma aqui, Meteora, para a gente farmar. Estou tentando ver se ela carrega aí. Aqui tá. Aqui, ó. Gensol com Sol. E dessa forma eu estou ganhando aí tokens clamar. Ó, já ganhei $1,83. Além de estar aumentando o meu capital, aqui a minha liquidez. E já tenho mais umas taxinhas aqui. Então isso é só para não estar parado na minha carteira a Gensol. E com isso eu vou ganhando também aqui esses 21% de APR dentro da TOB, ok? A OpenSea, para quem está farmando a OpenSea, já pode abrir o seu baú. Eu vou deixar para abrir lá no outro canal para mostrar quais são o outro canal, antes que você pergunte, tem link aí na descrição. A gente fala mais sobre airdrops lá no outro canal, ok? Sou eu, o Jota e o Hunter, a gente traz vídeo lá sobre airdrops. Verifique se você foi um dos que ganhou airdrop da ZK Sync e até utilizou tokens linha. Verifique a sua elegibilidade aqui no Turtle airdrop, ok? Também vou mostrar quanto eu ganhei lá no outro canal. Esse token está previsto aí sair a 16 centavos mais ou menos, ele está sendo negociado aqui a 16 centavos. Então dê uma olhada, pode ser que você tenha ganho, tá bom? Agora eu fiz um formulário para a galera lá do Investimento Sem Caô e também para os membros do nosso canal para poder ganhar. Eu disse, eu vou dar um giveaway de $10 para cada um, não é muito, mas acho que paga uma pizza, né? Espero que pague uma pizza. E tiveram aqui 30 pessoas, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, 30 pessoas que entraram. Aqui tá 31 atrás da minha cabeça, mas é porque inicia do número 2 aqui, tá vendo? Então, seriam 30 pessoas. Eu vou liberar agora, fazer o giveaway para 10 pessoas. Então, começa do número 2 e termina no número 31. Ali para ganhar era fácil, era só preencher o formulário e estar inscrito no nosso canal. Né? A ideia foi para o pessoal do Investimento Sem Caô e eu estendi para os membros do nosso canal. Então agora vamos ver o giveaway para ver quem vai ganhar. Olha aí, os números 21, eu vou marcar aqui, 21, 11, ó, 11 pegou aí, eu vou marcar. De repente, se você é um dos que entrou aí, vou marcar aqui de amarelo. Se você foi um dos que ganhou o giveaway, vai e comenta aí, né? O 21 também. O 21. Agora tem que estar escrito, viu, gente? Se eu verificar que não está escrito, perdeu a chance. 21. O 16 e o 4, né? Vamos fazer rápido aqui. O 16, o 4. Aí. O 18 e o 15, o 15 aqui, né? O 15 e o 18.
E por último, 8, 31, 22, 24. 8, 31, né? Vamos lá aqui. O 8, o 31, que era mais? O 22 e o 24 aqui. Eu vou verificar se está escrito. Se não tiver escrito, 22, né? E 24. Certo? Pronto. Esses foram os ganhadores aí desse nosso giveaway que a gente quis trazer para vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários se você foi um dos que ganhou o giveaway de hoje. E agora, assim que terminar esse vídeo, estarei enviando para você seus 10 dólares aí em USDT pela rede Árbitro, tá bom? Deus abençoe a todos. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.